vamos continuar com o nosso assunto, um tanto polêmico, mas muito importante, porque informação nunca é demais. É verdade, é verdade. Informação, você não pode guardar os conhecimentos. Você tem que passar. E a experiência também. E a experiência. E aí a pessoa ela vai formar o conceito dela, suas opiniões, e ver o que coloca em prática, né? É verdade. E o que a gente espera é que você coloque a melhor prática. Bom, de que maneira eu devo disciplinar meu filho? Na sua opinião, como que os pais devem disciplinar os filhos? Eu acho assim que tem que haver disciplina, mas a disciplina com amor, né? Isso é muito importante. Muito importante. Não adianta você querer disciplinar o seu filho irado, porque vai causar um problema muito sério. Até porque você não tem controle. Não tem. A pessoa, quando está irada, ela perde totalmente o controle da sua vida, né? Da sua maneira de agir. Então, tem que ser com amor, mas tem que haver disciplina. Hoje está essa polêmica, né? Essa lei que saiu agora, que não pode nem palmadinha. Não pode. Né? Não pode, né? Biblicamente, eu fico com a Bíblia, né? A Bíblia manda disciplinar os nossos filhos. Mas eu acho que a melhor coisa é o diálogo. E se não der certo o diálogo, tira alguma coisa que o teu filho gosta muito, deixa ele sentir, sabe? Deixa ele sentir que aquilo está fazendo falta, que ele foi proibido de ou deixar de fazer, ou de não fazer, ou de fazer alguma coisa, porque ele desobedeceu os pais. Precisa haver autoridade dos pais sobre os filhos. E isso nós não temos visto hoje. E os pais entenderem assim, eu tenho que dar o que o meu filho precisa. A partir do momento que meu filho me pede algo e eu vejo que ele precisa e vou dar, ele vai ter responsabilidade de cuidar. Ele vai ter aquele compromisso. Agora, se você dá tudo que o teu filho quer, você não disciplina, não tira, né, como uma punição. Não estudou, não cumpriu o que tinha que fazer em casa, que é arrumar suas coisinhas, não obedeceu, então tem como você fazer esse tipo de punição. Tá? De punição, Eu estava comentando, né, no intervalo, sobre o que eu li. Que o filho pede alguma coisa, aí o pai não quer dar, o filho faz birra e dá um chute na canela do pai. Aí o pai pega, vai e dá. Vai dar. O pai está tão cansado, estressado, que ele diz, eu vou dar para ele me deixar em paz, né? E aí ele comete esse erro. Porque o filho sabe que agora, para ele conseguir alguma coisa, ele tem que dar birra, fazer birra, ou dar um chute na canela do pai, né? E esqueceu que o pai é uma autoridade sobre a vida dele, né? E que o pai sabe o que é melhor para ele. Não é? É verdade. A gente vê tantas cenas no nosso dia a dia. Nossa, principalmente no supermercado, né? Em supermercado, em lojas. Crianças de 2 anos de idade, dadas por si só, e já tem querer, e já escolhe as coisas. Se os pais não fazem à vontade, essas crianças acabam criando uma situação, quando o pai e a mãe cedem, uma situação assim de hierarquia. Eu mando. Eu faço Está faltando birra, autoridade do pai. A criança tem que entender que o pai e a mãe são autoridade máxima sobre a vida deles. Será que está mais... Desculpa te cortando. Mas será que está mais difícil criar os filhos hoje? Pleno século XXI, que tem tanta tecnologia, que a gente espera tantas coisas da humanidade na questão de evolução. Mas será que está mais difícil criar, educar os filhos do que alguns anos atrás? Eu acho. Sabe por que eu estou dizendo para você que eu acho? Eu tenho o privilégio de participar de 2 gerações. Certo. Tá? Minha idade não é pouca. Eu tenho aquela geração que os pais tinham tempo para sentar com os filhos na calçada. Eu fui criada em Minas, né, no interior de Minas. Mas aqui em São Paulo também teve esse tempo, teve esse período com várias pessoas que eu converso. Os pais sentavam com os vizinhos, com os amigos, iam conversar. Os filhos ficavam ali brincando de amarelinha, de bolinha de gude, né? Estavam sempre de roda, próximos. sempre próximos, né? E os pais tinham tempo para fazer isso. Hoje não tem. O pai trabalha, hoje tem a televisão. Você não vê mais a criança brincando de boneca. Você não vê mais a criança brincando de bolinha de gude, de roda, né? Por quê? Porque a brincadeira dela hoje é o quê? É internet, é televisão, né? É desenhos.
Então, eu acho que hoje está bem mais difícil. Antigamente, o pai não precisava nem disciplinar, ele só olhava para o filho. Só olhava já. E o filho já, né? Já sabia Nem usava muita vara. Nem usava muita vara, só de olhar. É o respeito que tinha pelos pais. Hoje, esse respeito está sendo destruído. Começa, sabe como? Como? Nas novelas. Percebeu as novelas que tem ensinado para os nossos jovens, as nossas crianças? Os filhos gritando com os pais, agredindo os pais, enfrentando os pais. E isso vai de pouquinho, devagarzinho. Vai penetrando no coração da criança. E a criança acha que isso é normal. Eu posso gritar com meu pai, eu posso desobedecer meu pai, eu posso fugir de casa, porque isso é normal. Todo dia, naquele horário, isso está entrando na cabeça da criança. Né? E a Está nova, educando. a nova, entre aspas, né? Mas a situação que a gente vê aí, assim, com ênfase, os divórcios. No divórcio. Então, a gente vê a criança, filhos de pai divorciado, ela fica numa confusão. Por Quem quê? que ela vai obedecer? Quem ela vai obedecer? Final de semana passa com o pai. E durante a semana com a mãe. É verdade. O pai ficou a semana toda longe do filho, então quer compensar aquela distância. O filho faz alguma coisa errada, não, mas coitadinho. Eu não posso chamar a atenção dele, eu só fico com ele durante a semana. Deixa ele fazer final de tudo o semana. que ele quer. Deixa fazer tudo o que quer. Eles não têm, assim, a criança não tem um referencial. Não tem referencial mais de família, né? Às vezes tem o segundo casamento, tem filhos de outro casamento, e o pai tem filho com... Então, eu tenho um irmão com um, com outro, com outro, com outro. Então, isso é muito complicado. Eu acho, assim, tudo isso são os destruidores da família. E nós sabemos que a família é a base da sociedade. Deus criou a família para que a família fosse a base da sociedade, né? E isso está faltando. Fala, a educação na escola ela é diferente da educação que vem da família. Na escola você vai ensinar conceitos. A educação da escola é conhecimento. Conhecimento. Mas a educação da família, elas são esses valores, esse fato de obedecer, de hierarquia, qual é o papel de cada um, que tem se perdido tanto. E a gente está vendo isso influenciando as escolas, essa falta desses conceitos. Por quê? Antigamente se ensinava a obedecer os professores. O professor era uma autoridade máxima, né? Agora, se o professor vai reclamar para os pais começam a falar mal do professor, quer denunciar o professor, não pode ter mais disciplina na escola. Olha, eu sei bem como que é isso. Eu, há 30 anos atrás, eu dava aula, né? 25 anos atrás eu dava aula, é completamente diferente de hoje. Né? Há 30 anos você podia disciplinar a criança, você podia chamar a diretora, levar a criança para a diretora, você podia usar alguns métodos de disciplina. Olha, sabe o que posso falar então da prática de hoje? O que os alunos falam pra gente? Eu vou te processar. Pois é. Eu vou te processar, professora. Eu estava assistindo ontem uma reportagem no Rio de Janeiro de uma professora que ela foi chamar a atenção do aluno que estava brincando com o celular no horário que ela estava ensinando. Ele estava atrapalhando. E ela foi chamar a atenção dele, ele deu um murro na mão dela. E a mão dela ficou com problema. Ela está com a mão, ela não consegue mexer, paralisada. Ela não consegue mexer, foi encostada e não pode fazer nada. Pois olha, é para se pensar muito. Qual é o tempo que você está tendo com o teu filho, o que você está passando para ele, né? É verdade. Isso é muito importante, porque, como você estava falando, corrigir, naquela hora que você precisa corrigir, você tem que parar. Tem que parar. Você tem que parar tudo e falar, não, peraí, não é assim. E isso vai precisar de tempo. E você tem que disciplinar o teu filho. Ora a Deus, peça para Deus uma forma de você disciplinar o seu filho que não o agrida, né? Que não deixe ele com traumas, porque tem aqueles pais também que disciplinam os filhos com surra, machucam, deixam todos marcados. Não é isso que a Bíblia ensina. E nem é isso que nós estamos falando aqui. Nem é isso. Nós estamos ensinando você a disciplinar o seu filho com amor. Tem que ter limite. A criança tem que ter limite. Ela tem que entender, olha, eu posso chegar até aqui. A partir daqui eu não posso mais. Então você vê que Deus colocou limites, né, para as águas. Então falou para a água, olha, você não pode ultrapassar. Tem mais água do que terra no mundo. Então você não pode ultrapassar esse limite que eu te dei. E o mar obedece a Deus. E a criança,
os pais esquecem de colocar limites. Nós estávamos para os até falando filhos. sobre a questão do divórcio e a gente falando assim, quando a criança vai para casa do pai e aí quando volta para casa da mãe, eu escuto muito isso no meu consultório. As mães reclamando, olha, conversa com o pai, porque quando ele vai para casa do pai, ele pode fazer tudo. É. E aí quando volta e eu vou colocar as regras, vou relembrar. Não tem os limites, né? Aí fica como um artigo que eu li. É. Meu pai é legal, a minha mãe é chata. É chato. Pra não falar que é bruxa. É, agora eu quero ver se o filho morasse com o pai todos os dias e só passasse o final de semana com a mãe, né? Então, por isso que nós estamos vendo a nossa sociedade está sendo totalmente destruída, as nossas crianças, nossos adolescentes, eles se sentem tão sós e vão procurar nas drogas, vão procurar com os amigos, preencher aquele vazio que ficou da falta de amor, da falta de carinho, da falta de limite e da falta de disciplina com eles. Nós não podemos abrir mão disso. Não podemos. A sociedade diz que, olha, é natural. E hoje em dia, você vai em uma casa, são os pais separados, é o filho que manda na mãe, manda no pai, ou, como a gente está falando, manchetes. Mas a gente fala muito de TV porque a TV, infelizmente, hoje ela é o centro, né? É o centro. Da maioria das famílias. É. Ela está ali como um... Todas as casas no Brasil, Todas dificilmente as você casas vê. têm. E a gente né? vê as tragédias. É. Os filhos matando pais. É. Hoje mesmo. O amor de filhos para pais está se acabando de pais para filhos. A Bíblia diz que no final, né, esse amor ia acabar, né? Nós veríamos pais contra filhos e filhos contra pais. Já estamos vendo, nós estamos no final, né? Final do mundo, né? Verdade. Como se diz. Olha, nós temos muito mais. Se você quiser nos acompanhar, eu tô te esperando aqui. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Todo jovem vive a fase das experimentações. Por isso, o Instituto São Paulo contra a Violência criou o Abrace Seu Bairro, um projeto nas escolas onde os jovens experimentam dar ideias e criar soluções para prevenir e combater a violência. Viver com cidadania é como andar de bicicleta. O jovem aprende, gosta e não esquece nunca mais. Instituto São Paulo contra a Violência. Se cada um fizer um pouco, a gente muda muito. Cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo